para reciclarmos as nossas energias deterioradas e refazê-las por energias sublimes e salutares. Obrigado, Jesus, por nos direcionar, Senhor, para o caminho do bem, por iluminar nossa mente para as nossas ações, para que elas sejam voltadas sempre para os nossos irmãos que precisam de esclarecimento. Estejas conosco mais uma vez, através dos nossos enviados de luz, para abrir a nossa percepção espiritual, Senhor, para os nossos ensinamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em vosso nome, Mestre Jesus, em nome do nosso mentor espiritual, amigo e conselheiro, o nosso amigo Dias da Cruz, vamos iniciar a doutrinária dessa noite. Que assim seja, Senhor. Deixa eu ligar aqui a luz. Para a gente ficar mais visível, né? Já só essa do meiozinho aqui, meio apagada, porque está projetada. Bem, o nosso diálogo de hoje é um pouquinho de algumas leituras, né, que já fiz há algum tempo, que a gente sempre está fazendo, e cada dia a gente descobre novas coisas. E a gente vai conversar um pouco sobre esse mundo material e espiritual, né? São as duas realidades que se complementam ou que são complementares, certo? Então, eu vou trazer algumas reflexões. As reflexões foram com base em alguns livros. Eu não deu tempo para eu colocar, mas eu trouxe 2 dos livros para mostrar a vocês. E tem o livro dos Espíritos, né? Tem citações de outros livros aí também que a gente já conhece da própria codificação. Então, eu vou começar trazendo, já que a gente vai falar de mundo material e mundo espiritual, então eu vou trazer um pouco desse mundo material, não é? Que a gente tanto escuta falar. Então, a gente percebe que existe o quê? Um fluido cósmico universal. Diz que após o Big Bang, houve essa explosão e aí esse fluido permanece. Também chamado de matéria universal primitiva. Se é primitiva, olha aí, está desde o princípio. Intermediário entre espírito e matéria. Olha, um fluido. Diz matéria universal primitiva. Olha que coisa, matéria universal primitiva. É um fluido. É intermediário entre o espírito e a matéria. Já temos 3 situações aí. O fluido, que é um tipo de matéria, a matéria e o espírito, que também é outro tipo de matéria. O fluido. Combinado à matéria, é uma matéria que, combinado à matéria, produz uma infinidade de coisas. Uma infinidade de outras matérias. Que a física continua estudando até hoje e ainda não chegou a um denominador comum. Aí vem a física quântica e vem outras situações que a gente vai conversar também. Produz agregação, esse fluido, ele produz agregação da matéria e sua ponderabilidade. Então, esse fluido faz agregar a matéria e produz a sua ponderabilidade. O que é ponderabilidade? Algo que pode ser pesado, concretizado.
pode ser modificado para produzir outros fluidos. Então, significa o que aí? Que esse fluido cósmico universal é aquele primitivo, aquela matéria primitiva que tem dado origem a tudo que existe. No nosso mundo material e no mundo espiritual. E aí a gente traz que na citação, não é? A gente vai ampliar, eu vou trazer essa aqui um pouquinho mais ampliado, a pequenininha de baixo, que a gente vai ver os fluidos materiais espirituais. Então, a gente viu o quê? O fluido cósmico universal, ele está ali no centro, né, das nossas atenções. E aí tem assim, indo para a esquerda, né, minha aqui no caso, tem a materialização ou ponderabilidade. É quando esse fluido ele se condensa tanto que ele torna-se uma coisa concreta, palpável, que pode ser pesado. Indo para o outro lado, você tem ele mais fluidificado, mais eterizado, né, que é aquele fluido que não pode ser pesado, às vezes não pode ser visto. Um exemplo, nós estamos aqui, se nós tivéssemos aqui médios, né, de clarividência, eles com certeza estariam vendo que nesse momento aqui temos vários irmãos desencarnados, além de nós. E aí o que diz aí? Que esse fluido, quando ele se condensa, né, ele vai criar os estados da matéria. A gente sabe que a matéria, nesse mundo que a gente convive, nós somos matéria, né? Eles têm um estado sólido, líquido e gasoso. E até já falam em um outro estado, né? Que é mais, vamos dizer assim, mais volátil, mais eterizado do que o próprio gasoso. Que forma, assim, então, o nosso mundo visível, né? Ou material, como a gente chama. Já quando ele fica mais eterizado, esse fluido, ele fica mais eterizado, ele vai fazer surgir aí os fluidos espirituais, que vai formar todo esse, vamos dizer assim, essa diversidade de seres até humanos, né, que nós não vemos a olhos nus, como outros seres que existem por aí que nós não vemos e que são mais fluidos, né? São chamados fluidos espirituais. Também, além do que a gente, por exemplo, quando a gente faz a aplicação do passe, nós estamos fazendo uso de um fluido, do magnetismo, né? Do magnetismo, não só humano, como também espiritual, no momento do passe. Então, é um tipo de matéria. O passe é um tipo de matéria. Nós estamos, no momento que a gente impõe a mão sobre vocês, nós estamos transmitindo um tipo de energia que também é matéria. Nós somos energia mais condensada. Então, na sequência, aí no livro, né, ele diz assim: na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas, não somente nos astros luminíferos, que gravitam nos espaços siderais, mas também em torno deles, como estações intermediárias entre uns e outros mundos, que pulsam nas galáxias, glorificando a criação. Eu não sei vocês, mas eu cresci acreditando que só existia uma Via Láctea, um sistema solar, né, que é esse que nós moramos, habitamos. Né? Vocês, talvez, uma geração mais nova, já tenham ouvido outras situações. Mas a gente imaginar que existiam outras galáxias, outros sistemas solares, né? Outros sistemas com outros planetas, com outros habitantes, não com esse corpo que a gente tem. Então, isso para a gente parecia algo bem, vamos dizer assim, sobrenatural. Não é?
Mas aí o Espiritismo há muito tempo já vem trazendo isso para a gente. Kardec, nos livros dele do século XIX, Kardec já trouxe isso à luz do Espiritismo. Muito antes da ciência. Agora que a ciência está começando a perceber que existe, eles dão um nome, né? Que o próprio... Isso, exoplanetas. Eles... nesse livro do Paulo César Frutuoso, Planos Espirituais ou Universos Paralelos? Ele é um médico espírita, ele frequenta o Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Ele trabalha com materialização de espíritos, cirurgias, né, onde os médicos se materializavam, parou esses tempos, né, foram durante 40 anos que o Frutuoso trabalhou com materialização de espíritos num hospital que é mantido no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. É uma cidade, né? Eu conheci, é uma energia muito forte. O que é que o Frutuoso, né, traz aqui para a gente? No livro, só para a gente ficar curioso, para vocês ficarem curiosos, para você ver aqui, a gente fica logo com vontade de ler. Eu digo assim, eu acho que se eu tivesse tido um ensino médio mais... forte nesse sentido, né, das ciências, eu acho que, não sei, talvez tivesse me ajudado, porque eu adoro ler essas coisas. Ele diz assim, existem outros universos além do que conhecemos? Sistemas solares idênticos ao nosso, com orbes dentro de outros orbes? Individualidades idênticas às que possuímos vivendo em planetas paralelos à Terra e assim por diante? Se tudo isso é verdade, por que não podemos interagir nesses outros mundos? Onde, afinal de contas, eles estão? E aí ele traz um monte de interrogações que hoje a ciência, ele traz depois no livro, né, trazendo com a física quântica, a mecânica quântica, como hoje existe cientista, eu vou trazer um deles aí, que ele é conhecido como um dos 3 maiores cientistas, né, nessa área. E ele traz algumas provas que estão bem condizentes com a visão espírita. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, quando traz essa reflexão, né, o Manuel Filomeno de Miranda, que a gente já conhece isso, né, na casa do meu pai há muitas moradas, é justamente para nos tirar essa ideia de que somos privilegiados, né? Só existem seres vivos, né, habitantes no planeta Terra. Diga, vão. Isso. No sentido de quê? De um atraso ainda de ignorância, né? Isso aí. Então, assim... então, quando a gente começa a pensar de que existem outros... Esses dias a gente estava acompanhando, acho que muitos de vocês estavam acompanhando aí nas redes sociais, uma invasão que estava dizendo que estava tendo de discos voadores. Eles imaginam que sejam discos voadores, parece que um no Canadá, na China. Pode até ser, por que não? Aí já começam logo, fazem o quê? Abatem. Vamos destruir... porque devem ser inimigos. Será que são inimigos? Se fossem inimigos de fato, será que eles já não chegariam atacando? Sabe? Então, assim, são questões para a gente começar a pensar. Pode ser de irmãos nossos que estão vindo para, né, a conhecer, para nos ajudar. Isso aí só o tempo vai nos dizer. E, com certeza, a ciência vai chegar a isso aí. Né? E aí, na continuação, repetindo essa frase... Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. O que eu trago aqui, só para a gente pensar um pouco? Estima-se que haja cerca de 100 bilhões de galáxias no universo observável. Ou seja, que o homem, com seus aparelhos, né, com seus telescópios, com Hubble e tudo mais, agora a China mesmo criou um aparelho potentíssimo. Então, olha para isso. Então, até onde o homem, o terráqueo, conseguiu observar,
com seus aparelhos, existe em média 100 bilhões de galáxias. Essa estimativa só leva em conta, olha o que está dizendo, o que os astrônomos chamam de universo visível. Ou seja, aquele cuja luz chega até nós. Então, o homem até agora só conseguiu ver aquilo que ele conseguiu ver através dos seus aparelhos. Isso. Nem imaginar. Ô, Gabriel, eu acho que a gente não consegue nem imaginar. Eu fico imaginando a questão do ano-luz, que é algo quase que palpável, vamos dizer assim, para nós humanos e para os cientistas, né? O que é um ano-luz? E a gente ainda não consegue captar. Que sabe que a velocidade da luz é algo imensurável até então, né? Então, dizem que a velocidade da luz chega a 9,5, quase 10 mil trilhões de quilômetros por segundo. Olha, por segundo, por hora. Então, imagine, 9 milhões por ano, que são 365 dias, por isso que diz ano-luz, né? É isso aí, são 300 por segundo, isso. Então, assim, imagine nós, com esse pequeno conhecimento, a gente se achar únicos, né? Importantíssimos. Olha para isso aí, eu vou voltar, porque eu fiz questão de trazer uma imagem, né? Onde diz assim, onde estamos em nossa galáxia? Olha que coisinha bem pequenininha ali, está vendo ali embaixo? A nossa Via Láctea, para ser atravessada, são 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. A nossa galáxia. Eu não estou falando do universo. 100 mil anos-luz. E onde nós estamos? Está vendo aquele sistema solar da Terra? Ali um pontinho, naquele quadradinho. Olha para isso. Gente, somos um grãozinho de areia no oceano. Um grãozinho de areia no oceano. No oceano galáctico. Então, olha que coisa. Então, aí diz assim, segundo as estimativas, na nossa galáxia, a Via Láctea, existiram cerca de 40 bilhões de... Existem, viu? Não existirão. Cerca de 40 bilhões de estrelas similares ao Sol. No nosso sistema é o Sol, nosso sistema solar. Mas na nossa Via Láctea, existem, em média, 400 bilhões de estrelas similares ao Sol. Nos seus hipotéticos sistemas planetários, porque na nossa Via Láctea não existe só o nosso sistema solar. Se existe 400 bilhões de outros sóis, existem vários outros sistemas solares na nossa Via Láctea. E ainda diz mais, nos seus hipotéticos sistemas planetários existem cerca de 8,8 bilhões de planetas similares à Terra. E posicionados na zona habitável. O que significa isso? Que é rochoso, que tem água. Vão ser habitantes igual a nós? Talvez não. Isso. Um outro sistema. Nosso sistema diz que são o quê? A gente conheceu mais como 9 planetas, né? Que orbitam em torno desse Sol, essa estrela. E cada, vamos dizer assim, sistema desse, que está dentro da galáxia, ele tem do seu Sol, tem uns que tem 2 planetas, tem outros que tem mais planetas do que o nosso, tem 5. Olha, imagine. Dentro da outra. Então, mundos paralelos. Olha o Frutuoso trazendo a ciência e o espiritismo
Porque ele traz sempre a ciência, mas ele traz também o espiritismo. Aí tem assim, continuando na casa do meu pai, tem muitas moradas. Vendo agora o nosso sistema, né? Eu estava no nossa galáxia e mostrei o nosso sistemazinho lá pequenininho, um grãozinho, um pontinho lá no espaço. Um pontinho lá no espaço, não, um pontinho lá na galáxia. Porque a nível de universo, o que é que dizem? Que o universo ele continua se expandindo. O que é que diz? Que Deus não descansa. O tempo todo ele está criando novos sistemas, novos planetas. Novos espíritos, novos habitantes. Que vão se configurar fisicamente de acordo com o que tem no planeta. Se eu tenho um planeta, lá diz que tem mais ou menos 8,8 milhões de planetas semelhantes, similares. Similar quer dizer o quê? Que não é igual, similar. Né? Não é nem genérico, porque genérico já está bem mais próximo do original. Similar. O que é uma coisa similar? Que parece. Se parece, vai ter também seus habitantes, mas vão ter habitantes com corpos talvez diferentes, formado a partir de elementos químicos que tem no planeta. Porque cada planeta tem seus elementos químicos. Né? Nós temos dentro de nós todos os elementos químicos que estão na natureza, que estão no fluido cósmico universal. E aí ele diz assim, um total de 12 sistemas planetários são conhecidos dentro de 50 anos-luz na nossa galáxia. Então, o homem não conseguiu atingir nem a sua própria galáxia ainda. O que é que dizia lá? Que a nossa galáxia tinha 100 anos-luz para atravessar a nossa galáxia. Até agora, o homem já descobriu 12 sistemas solares planetários dentro de 50 anos-luz. Na metade da nossa galáxia tem 12 sistemas solares que o homem conseguiu visualizar. Desde 7 de junho de 2021, então não é tão velho, existem 4.760 exoplanetas em 3.519 sistemas descobertos, sistemas solares, com 783 sistemas tendo mais de um planeta. É aquilo que eu coloquei. Tem uns que têm um planeta, tem outros que têm 2, tem outros que têm 5, tem outros que têm 4. Então, vai depender. Não vou me alongar nisso, porque eu não sou professor de química nem física. Só estou trazendo... Sim. Sim. Distância. Atrás. Mas a gente está vendo ainda de 1000 e tantos anos atrás. Segundo, é aqui. Isso. A gente vai ver aqui, Gabriel, vai estar relacionado com o que você está colocando aí, explicando essa questão do ano-luz, né? Para a gente poder entender. Nessa informação aqui que eu peguei, né? Trazendo assim, que existe uma estrela similar ao Sol, ela abriga 4 planetas, é chamada Tau 7. Ela fica a 12 anos-luz de distância do nosso planeta. 12 anos-luz. Veja que está até próximo, 12 anos-luz. Então, se a gente vê aquela estrelinha, aquilo que Gabriel falou, se eu vejo essa luz, que aqui diz que ele pode ser visto, o Tau 7, ele é muito similar, e ele pode ser visto a olho nu. Então, eu posso estar vendo algo lá que aconteceu, aquela luz é de 12 anos atrás. Eu estou vendo hoje, mas ela já foi irradiada há 12 anos atrás. Então, a distância 12 anos-luz, olha que coisa. Aí aí diz assim, Tau 7 é muito similar ao Sol em tamanho e luminosidade. E ambas as estrelas abrigam sistemas planetários, quer dizer, o Sol e ele, né, o Tau 7. 2 dos 4 planetas lá de Tau 7, são candidatos a mundos habitáveis, por estarem na distância considerada ideal da estrela para possuírem água em estado líquido. Isso em 2021. Vamos lá. Depois vem trazendo aqui. Vamos voltar então para o nosso planetinha, né? Vimos lá o universo, galáxia, sistema. Vamos começar diminuindo o espaço, a distância. Vamos lá, isso aí.
tudo feito, não é nem milimetricamente, eu acho que é quarkamente, que é a nova partícula, né, o quarks. Gente, pensado, é só uma inteligência para fazer. Porque se tivesse qualquer coisinha a mais ou a menos, não seria planeta Terra, não teria vida no planeta. Olha que coisa linda. Eu fico impressionada. Quanto mais Aí tem assim a pergunta que eu vou trazer para nós. Refletir, porque a gente vai começar a chegar. Quantos habitantes tem o nosso planeta? Quantos mil habitantes? Quase 8 milhões, né? De habitantes. 7 milhões quebrados. Isso de encarnados. Mas a espiritualidade nos mostra que existem em nosso planeta uma população de 35 bilhões entre encarnados e desencarnados. Nós temos 3 vezes mais desencarnados circulando em torno do nosso planeta. Só em torno do nosso planeta. Dos outros planetas a gente não sabe. E aí vem mais. Vamos trazer nosso planetinha. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos lembrar as aulas de biologia, química e física. Nós sabemos que a Terra tem as camadas atmosféricas, né? Cada camada, aí tem, eu trouxe aí, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que é a que tiro como a mais distante. Isso são as camadas atmosféricas. Juntas se compõe a atmosfera, ou seja, a camada gasosa que envolve a Terra e é responsável, entre outras coisas, por manter o equilíbrio. Olha para isso, gente, tudo pensa. Olha, eu fico impressionada. Manter o equilíbrio térmico do planeta, proteger contra o impacto de meteoros e filtrar os raios ultravioleta. A diferença entre cada camada entre elas é basicamente de temperatura e altitude. Então, às vezes, a temperatura varia de uma para outra. A gente sabe que quanto mais próximo da Terra, né, mais vai se distanciando, o ar é mais rarefeito, tem todas essas questões. Mas, o que é mesmo o planeta Terra para nós espíritas? Vamos ver aqui. A Mãe Terra. O que é a Terra? Escola. Laboratório. O que é a reencarnação na Terra? São aulas, matérias. Não fez bem feito, meu bem? Volta para fazer de novo. Reencarna. Vem fazer o dever de novo. Não conseguiu fazer direitinho, então venha. Como... Imagine, quantas tarefas erradas a gente fez, né? E como são as aulas no planeta Terra? São vivências e provas, testes. Pode ser expiações, né? Mas na maioria são provas, são testes. Podemos repetir as aulas? Claro, né? Aí, quando vai repetir as aulas, já não é mais uma prova. É uma reencarnação expiatória. Eu fiz algo errado, vim para consertar, não consertei, quando eu voltar de novo, a tarefa vai estar mais difícil. Não regredimos, continuamos. Não tem regressão, hein? Não existe regressão. A nível de espírito, você pode continuar a partir de onde você está. Qual o objetivo dessas aulas, gente? Evoluir para ser feliz. Esse é o objetivo. Ser um espírito feliz, puro, né? Que vai ter também outras tarefas. Não vai ficar lá no bem bom, né? No céuzinho tocando harpa, de jeito nenhum. Existem regulamentos? Leis educativas e não punitivas. Aquilo que Gabriel falou. É um aprendizado. Você vem para aprender, para evoluir. Aí vem, quanto tempo ficamos na escola física e espiritual? Olha a diferença. Aqui encarnado, a média de vida dos humanos são de 70 anos, né?
Mas lá no plano espiritual, a média, se a gente levar a nível de ano também nosso, né? Não o ano espiritual, que é diferente, Gabriel até falou nesse instante. Em média, nós ficamos lá 200 anos não encarnados. Fazendo o quê? O que é que a gente fica fazendo? Estudando, trabalhando. Sim, sim, sim. Isso. Essa que eles colocam aqui é uma média, né? Mas é claro que a gente sabe que existem casos e casos, né? Nós temos casos, por exemplo, eu vou narrar para vocês daqui a pouco um caso de um... Está no livro do Chico Xavier com o André Luiz, aquele Libertação, onde o Gregório, que é o personagem principal, vamos dizer assim, o espírito, né, da trama, ele fica 700 anos lá, chefiando uma gangue. Sim, eu lembro do caso. Isso. Então, é uma expiação, né? Geralmente, quando há esse tipo de... há uma encarnação compulsória, como geralmente as reencarnações compulsórias, que é compulsória, quase que obrigatórias, né? Vamos dizer assim, elas geralmente vêm para um ajuste e também a nível de vivência no planeta não é tanta. Geralmente, por exemplo, se é um espírito que ele está com deformação no perispírito, por exemplo, ele já perdeu até a forma humana, que é os chamados ovoides, né? São aqueles espíritos, né, que eles, de tanto estar envolvido em situações negativas do mal, que eles perdem o perispírito deles perdem essa forma humana. Eles ficam parecendo a forma de um ovo, por chamar ovoides. E eles, às vezes, são encarnados compulsoriamente, e logo, logo já aconteceu o caso onde a mãe aceita e logo, logo abortado. Eles não conseguem ainda se fixar no útero, porque eles não têm condição ainda. E aí há um aborto até, mas isso o aborto nesse caso, quando é aquele chamado aborto espontâneo, geralmente acontece isso, é um espírito que ele está tão deformado perispiritualmente que ele não consegue ainda se fixar. Então, o que acontece? Há um aborto espontâneo, porque é necessário para que ele, mas é bom para ele porque ele já consegue começar a ter uma forma, começar a ganhar forma. Tem uma história, não estou lembrando agora, de um grupo de trabalhadores desses irmãos que perdem a forma humana, né, esses espíritos, que tem uma irmã que ela passou 12 anos trabalhando numa colônia com esses irmãos, e durante esses 12 anos ela só conseguiu fazer com que 3 ou 4 de vários começassem a botar o braço, a ter um bracinho, a ter o formato do braço. Olha para você ver que eles estão tão cristalizados, tão presos àquilo que eles vivenciaram, tanto encarnados como desencarnados, porque a gente sabe que quando chega lá, muitos continuam fazendo igual, até pior do que estava fazendo na Terra, né? Felizmente. E aí perdem. Aí vamos lá. Vou ter que correr um pouquinho, porque ainda estou no mundo material. Existe uma escola evolutiva, existe um programa eterno para o despertamento da consciência. Não é? Então, a evolução ela acontece. E onde está a consciência? Em nossa mente. E onde está a nossa mente? No perispírito. A mente não está no corpo físico. O que está no corpo físico é um cérebro, que é um órgão, que recebe, que capta. A gente morre, ele some igual aos outros órgãos do corpo. Ora, a mente não. A mente ela é eterna, ela segue, é o nosso HD. Vai com a gente. Certo? Encarnações, é tudo ali. Aí tem aqui, espíritos encarnados costumam esquecer que são viajores nesse plano material e costumam acumular bagagens. Não só bagagens físicas não, hein? Material não, bagagens também
pensamentos, de atos, né? E essas bagagens pesam muito, principalmente essas, quando a gente chega lá em cima, a coisa pega. O material fica aqui mesmo, hein? A bagagem material a gente morre e deixa aqui mesmo. Já começa pelo corpo, que é um peso, hein? 60 e tantos quilos de matéria aqui não é brinquedo, não. É um peso. Agora, e o que está aqui na cabeça, o que está na mente, o que está na consciência de Melisandra? Segue com ela. Ela chega lá, pode estar pesada. Não sei, vamos ver. Essas moradas, né? Seria só a nível material ou também espiritual? Então, a gente vai entrar um pouquinho no espiritual agora, no mundo espiritual. Já falei um pouquinho, né, do material. Ele diz assim, existem mundos conforme a natureza dos espíritos, a que eles têm acesso, onde gozam de maior ou menor bem-estar. Então, os mundos espirituais existem de diferentes formatos. E geram, o que é que diz aí? Eles têm acesso onde gozam de maior ou menor. Porque o que nos leva para esse mundo espiritual é aquilo que eu falei, da nossa bagagem. É aquilo que eu construí. Não construir materialmente, mas construir mentalmente. Energicamente, que também é um tipo de matéria, hein? Quando a gente chega lá, eu vou fazer só uma comparação a nível de... Quando a gente está no aeroporto, né, que vai passar para entrar no avião, o que é que faz a gente? A gente passa naquele umbral, né, que é um umbral, uma passagem, uma portinha com um sensor. Você passou, tem metal, minha filha, volte. Não tem, siga adiante. Lá é a mesma coisa, assim, no sentido, aquela questão de umbral que se usa é porque é uma passagem, está o tempo todo também no plano espiritual, passando por umbrais. E se a gente vai evoluindo, a gente vai passando por umbrais melhores, vamos evoluindo, vamos saindo de um lugar mais, né, negativo, vamos seguindo outros umbrais. Porque é a nossa mente. Eu não sei se vocês aqui já assistiram um filme, ele não é espírita, mas se não assistiu, assistam, porque eu acho que ele tem muito a ver com oh, meu Deus. Esqueci agora. Com aquele Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Não sei se vocês já assistiram. Não é um filme novo, é um filme já velho. Eu até trabalhei na juventude uma vez. Mas ele mostra claramente ali duas construções mentais. Do marido e da esposa. Os dois morrem. Não vou contar tudo, como morrem nem nada, não. Porque vocês têm que assistir o filme. Mas lá eles vão para mundos diferentes. Mundos diferentes. De acordo com o que eles viviam na Terra. Mostra para a gente isso. Assista você. Não é espírita, mas eu acho que eles se basearam nos livros espíritas para fazerem um filme. Tem esse prefácio do livro O Mundo Maior do Chico, através de Emmanuel, que ele diz assim, olha, isso é interessante, para a gente pensar, para a gente ver que o mundo espiritual, se aqui na Terra, se a gente parar para pensar, Coité é igual a Serrinha? Feira? Salvador? Não. Se aqui tudo é diferente, nenhuma cidade é igual a outra, por que no mundo espiritual vai ser tudo igual? Um céuzinho todo azulzinho, né, um laguinho, árvorezinha, sabe? E no inferno só chama, fogo, ardente que nunca queima, que nunca apaga. É contraditório. Se diz que aqui é uma cópia imperfeita de lá. Aí vem. Olha que prefácio lindo. Dos quatro cantos da Terra, norte, sul, leste, oeste, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos, né? De tudo. Aí vem assim, onde albergar a estranha e infinita caravana? Vai colocar tudo num lugarzinho só, igual? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição social, étnica, racial e bagagem tão diversa?
Isso foi um trechinho do prefácio. O prefácio todo é belíssimo, mas eu peguei esse trecho do prefácio do livro No Mundo Maior, que ele faz geralmente o Emmanuel gosta muito de fazer o prefácio do livro do André Luiz. Então, onde albergar? Onde colocar todo esse povo? Será que eu, brasileira, vou conseguir me entender com um asiático, com um japonês? Será que a gente vai ter os mesmos entendimentos, as mesmas percepções das coisas? Se eu não tenho aqui nesse mundo, como eu vou conseguir ter lá? Vou até ter depois, porque o processo evolutivo vai nos mandar, vai nos igualar. Mas, inicialmente, ao sair daqui desse corpo, é difícil. E aí, vamos continuar aqui, porque nosso tempo está se esgotando. Ai, ai, ai. Aí vem, nós tivemos ali a atmosfera das camadas, né, da Terra. Mas nesse planeta também tem as camadas espirituais. Não tem só as está em volta, fazendo parte das atmosféricas, sim. Olha aqui o que é que diz aqui. Vou começar do númerozinho 1, que está bem lá no centro, que a gente chama do núcleo da Terra, né? Onde está o núcleo. Nesse núcleo, então, mora gente? Mora espírito? Sim. É o chamado ambientes trevosos, né? No núcleo da Terra, habitante encarnado não tem, mas desencarnado tem. Aí vem o 2 também, que é núcleo externo. Aí vem a crosta, que é onde estamos nós encarnados, né? E vai seguindo o manto, a crosta terrestre, que é onde a gente fica. O umbral grosso, chamado de umbral grosso, né? Que é aquele umbral onde tem pessoas bem presas à matéria e ao mal, né? Que é onde mais ou menos está esse personagem do livro que eu estava falando para vocês. E aí tem vários outros umbrais, mas depois vem ali, ó, no 9, o nosso lar onde está ali, tá vendo? Aquela do livro Nosso Lar, no número 8. Né? Veja que é umbral também. O nosso lar não é o céu, não é o paraíso. Está no umbral. O umbral mais leve, né? Mais light. Melhorzinho, umbral melhorzinho. É. Aí depois vem... no 9, o 12, o 11 tem diretrizes do planeta. Nessa parte aqui do 11, diz que é onde estão os mentores, tipo um Emmanuel, esse que é isso, talvez o Inácio, outros evoluídos que estão lá dirigindo o nosso planeta junto com Jesus. São os colaboradores do nosso Mestre Jesus. Né? São esses planetas mais evoluídos. E aí tem, eu vou trazer a nível de isso, a nível coisa. E a nível também, tem cidades também espirituais aqui na Terra? Tem. Temos as cidades, em cima de cada cidade material de encarnado, existem cidades espirituais. Justamente para receber quem? Esses irmãos desse local. Olha, por exemplo, eu trouxe algumas, hein? São muitas. No Vale do Suicida, a Ivone narra um local inóspito, né, trevoso e sombrio. É uma zona sombria, onde estão geralmente os suicidas. Né? Aqueles que tiram sua própria vida, não todos, não quer dizer que todos vão para lá, mas muitos que, né, não conseguem se desligar daquele ato que fizeram. Tem no livro, acho que é Mensageiro do Coisa, fala de uma casa transitória de Fabiano. O que é essa casa transitória? É como se fosse uma nave espacial. Ela chega num local, desce coisa lá, para retirar de locais insípidos assim, pessoas que se arrependeram. E essas pessoas são levadas para vamos dizer assim, essa casa, eles dão o nome casa, não dão o nome de nave, mas lá, se você ler o livro, dá a entender como se fosse uma nave. E porque ele está em vários lugares. Aí, o aeróbio já fica mais no centro, né? E essa não, pode ser um aeróbio, mas eles usam casa. E o ônibus eles chamam de ônibus mesmo, né? É um hospital ambulante. Olha. Cidade Nosso Lar, que a gente já falou, fica onde? No Rio de Janeiro. Acima do Rio de Janeiro está o Nosso Lar. Alvorada Nova, diz que ela fica mais ou menos ali na atmosfera de São Paulo.
Colônia de Regeneração, é uma colônia espiritual. Fica em Goiânia e Brasília. E dizem que ela é justamente para espíritos que estão com seus perispíritos mutilados. Pessoas que morreram, por exemplo, eu morri num acidente, né? Fui degolado, ou perdi braço, perdi perna, e eu não consigo reconstruir, porque a reconstrução ela é mental. E depende do processo evolutivo de cada um. Então, esse espírito ele fica lá, né, se achando lá. E aí tem essa cidade que fica entre Goiânia, diz que fica mais ou menos entre Goiânia e Brasília, que é para espíritos mutilados, para ajudar essas pessoas, aquele caso que eu estava falando para vocês, que em 12 anos ela conseguiu fazer com que um ovoide ganhasse perninhas, né? Colônia Espiritual de Redenção, fica no leste da Bahia. No leste da Bahia. E a colônia Raios do Amanhecer fica no norte do Amapá e dizem que ela é bem especializada para crianças. Por que para criança? O espírito ele é infantil? Não. Mas tem pessoas que ficam tão presas que não conseguem se desligar do corpo infantil. O espírito não é infantil. Ele habitou um corpo de uma criança, mas ele fica preso ao ser criança, não consegue se desligar. Então, tem essa colônia para ajudar esse espírito a ter consciência de que ele não é uma criança, que ele é um espírito imortal. E estava só no corpo de uma criança. Depois, a gente conhece aí o Nosso Lar, né, que tem o filme todo. E aí diz assim, são nessas cidades ou colônias espirituais, onde os espíritos que pela lei de afinidade, eu vou para onde eu me afinar. Eu gosto de reggae. Aqui, o que é que a gente faz? Aqueles que gostam de reggae, vão para um lugar que tem uma festa que tem reggae. Os que gostam de outro ritmo, preferem para aquela festa. Não é assim? Então, lá também é a mesma coisa. Eu vou buscar locais, colônias, onde tenham pessoas que eu tenho afinidade. E aí vem, são socorridos, estudam, descansam, se aprimoram, trabalham, exercem várias atividades, tendo como objetivo a evolução, além de se prepararem para uma nova reencarnação. É importante lembrar que mais do que lugares físicos, lá não são lugares físicos, os destinos são estados de consciência. Para onde eu vou lá, vai depender do meu estado de consciência. Se eu me acho incapaz, se eu morro achando que eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Eu vou para um lugar onde tem o fogo e o ranger de dentes. Porque foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu achei, como eu me acho incapaz, eu me acho ruim, uma pessoa não evolui muito. Aí eu acho que eu vou para o inferno. Não, eu acho que eu vou para o... Sabe? Não, eu vou construir um lugar bom. Então, vamos começar a pensar para onde a gente quer ir? Vamos começar a construir, porque a gente constrói aqui, hein? O amanhã é construído hoje. E para a gente estar quase... O plano espiritual é um mundo de infinitas situações, de conformidade com as condições morais e intelectuais de sua população, que se agrupa por afinidade. Então, vai depender, né? Se eu sou alguém acomodado, não gosto de ler, não gosto de estudar, claro que eu vou querer ir para um lugar onde não tem escola, onde eu não tenho que ler, onde eu não tenho que estudar, não tenho que aprender. Para que perder tempo com isso? Mas se eu sou alguém, quero ir para um lugar, estou fazendo minha construção mental, hein? Na minha consciência, quero ir para um lugar que tem escola, quero estudar, quero aprender. Sabe? Quero aprender, quero continuar aprendendo. Tenho muito que aprender. Como aqui, lá também existem os que governam e os que são governados, segundo a condição intelectual e moral que alcançaram. Como dizem os benfeitores espirituais, cada pessoa tem a companhia que deseja, segundo as suas inclinações. Aqui na Terra eu tenho as companhias que eu desejo, eu convivo com quem eu gosto, com quem eu tenho afinidade, com quem gosta das mesmas coisas que eu gosto. Lá vai ser a mesma coisa. Diante dessa advertência, não podemos alegar ignorância. Se formos conduzidos às cidades dos planos inferiores, ao desencarnarmos. Não estamos sendo enganados.
Isso. Então, vamos começar a conhecer. Eu estou lendo um livro agora que eu vou trazer para uma reflexão. É um livro do Chico, é antigo. Gente, o Chico é maravilhoso. Se chama Voltei. É uma história real de um irmão que era espírita. Ele vai estar narrando quando ele desencarnou, quando ele chegou do outro lado, como que a coisa foi. É interessante porque é um espírita contando para a gente como foi a coisa lá, viu? Então, depois eu vou trazer isso para a gente. E para a gente estar quase... o que eu falei para vocês, ali dizia na coisa anterior que lá existe governos e aqueles que são quem governa e quem é governado. Nesse livro, Libertação, que eu estava falando para vocês, daquele espírito, né, o Gregório. O Gregório é alguém, ele foi real, certo? Na época que escreveram o livro do Chico, não foi denunciado porque ficaram com medo de represália. Chico sofreu várias, né, situações constrangedoras diante dos livros, porque achavam que era tudo invenção dele, mentira e tal. E essa história aconteceu com um papa da Igreja Católica, chamado Gregório. Tanto que o nome dele no livro é Gregório. E se vocês forem lá na história, existiu esse papa, Gregório, nesse mesmo período que é narrado no livro do Chico. E esse papa, ele tem só coisa ruim? Não. Mas ele era alguém, a mãe dele está num plano já bem mais avançado. E ela está tentando, é Matilde o nome dela, ela quer resgatar o filho. Há 700 anos que ela vem tentando resgatar o Gregório. Porque ela foi alguém que, quando estavam encarnados os dois, há 700 anos atrás, ela já reencarnou outras vezes, já voltou e tal, e ele está lá no mesmo lugar, né? Lá no coisa dele, coordenando um grupo de espíritos obsessores. Ele coordena um grupo de espíritos obsessores, para obsidiar pessoas da Terra. Muito organizados. E aí, o que é que ele faz? Ele não aceita. Então, a mãe dele, Matilde, fica tentando ajudar ele. E aí, André Luiz entra numa caravana para ir lá conhecer o Gregório e tentar ajudar o Gregório a mudar de consciência. Ok? Mudar de consciência. E é muito linda a história. Eu não vou contar tudo, não, mas só vou contar a coisa, porque vocês precisam ler, porque só lendo. Mas aí, o que acontece com o Gregório? No final, ele vai começar a perceber isso. Mas é uma coisa porque ele tem um séquito de seguidores. As pessoas fazem tudo que ele quer, que ele manda. Cegos. Obedecem a ele cegamente. E ele fazia isso porque quando ele estava encarnado como Papa, eu acho que a vaidade subiu a cabeça com aquela coroa de Papa, né? Então, Gregório começou também a praticar, por exemplo, na Santa Inquisição, na Terra, no período da Santa Inquisição, ele foi um dos colaboradores para, né, achar que era certo mesmo, que tinha que queimar na fogueira quem não seguisse as ordens da igreja, né? E aí, o Gregório, ele além disso, mas ele teve uma outra coisa que ele fez boa, ele também criou a ordem franciscana, dos franciscanos, já foi um gesto bom. Mas ele praticou muito, mas ele, quando chegou lá, ele queria continuar. Olha tanto, gente, que no livro, quando ele chega para ser na plateia dos espíritos, ele vem naquela cadeira. Lembra que o Papa antigamente era carregado num trono, na rua, as pessoas, uns homens carregando? Ele, até lá, nesse dia, ele era carregado desse jeito. Ele queria ser carregado como Papa, lá em cima. Então, vocês verem a construção mental dele. Mas eu não vou contar o final, porque senão eu vou dar spoiler, então vocês não vão querer ler o livro. Então, busca o livro. Mas a misericórdia divina, através da Matilde, a mãe dele, consegue, mas é lindo, é emocionante, é arrepiante a parte da libertação do Gregório. Só vocês lendo. Para a gente concluir, eu vou trazer uma música, não vamos poder passar, né? Mas vocês conhecem a canção. Eu vou só ler a letra da música, porque acho que ela tem... O Milton, ele é um espírito, ele, né? Com certeza, quando ele escreveu essa música, ele devia estar mediunizado, espiritualizado, porque a música é de estudo. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Estou chegando. Coisa que gosto é poder partir, sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero.
Porque às vezes a gente até volta, tem uns que a gente escolhe, a encarnação que a gente quer ter, aquilo que Ivon falou. Alguns são compulsoriamente, não pode, coitados, nem escolher. Mas muito de nós aqui escolhemos voltar, a família que queríamos encarnar, com quem gostaríamos de conviver, e até as provas que queremos passar para poder evoluir. Ok? Então, olha que coisa ele diz aí. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Olha o Gregório, 700 anos, 1000 anos, 2000 anos. Tem pessoas que ficam séculos e séculos lá, presos naquela situação. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Porque tem muita gente que está lá e não quer vir não, viu? Tem medo de não conseguir passar na prova, no teste. Tem gente que veio só olhar. Aqueles que nascem, né, e abrem os olhos e depois fecham de novo. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. É encontro do lado de lá, porque eu vou me encontrar com meus amigos que eu deixei do outro plano. Porque até quando eu estou aqui, muitos de nós, ao sairmos daqui, já saímos acompanhados. Então, os que estão, quando a gente chega do outro lado, é alegria. Mas também é despedida para quem fica aqui. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Pois a vida continua. Do lado de lá ou do lado de cá. Não é? São dois lados da mesma viagem. Deixa eu ver se eu passo aqui. E para concluir, eu ia passar, mas não deu. Trazendo um pouquinho, já fechou meu tempo. Eu posso ficar 5 minutinhos, rapidinho, só para eu concluir. Só para a gente usar, quando eu estava falando do livro do Frutuoso, também não vou ler a parte que eu ia ler, porque é coisa, mas só vou pegar 2 trechinhos. É bem interessante, porque ele traz hoje uma visão do mundo, né, material e espiritual, muito já voltado para a ciência. Como eu falei para você, esse Robert Lanza, que é um dos 3 cientistas mais conceituados, ele diz assim, a vida... Olha o que a ciência já está chegando, gente. Olha o que a ciência já está chegando a dizer. A vida não acaba quando o corpo morre e pode durar para sempre. Espiritismo é a ciência quântica. Carregamos o espaço e o tempo conosco, como tartarugas com casco. O que significa que quando o casco, ou seja, o corpo físico, é deixado de lado, ainda continuaremos a existir. Estão assumindo, só não dão um nome de espírito, perispírito. Já tem, o perispírito eles já estão chamando de MOB. Organizador biológico. Me esqueci agora o M, o que significa. Eles não estão dando o nome perispírito, porque o termo perispírito foi de Kardec, mas estão usando já um nome para dizer que existe algo além do corpo físico. E usam o termo MOB, a sigla é MOB. Esqueci o M. Esse aqui é organizador alguma coisa assim, biológico. E eu ia ler o 2º parágrafo, mas não vou ler, só vou concluir. E como ocorre o intercâmbio com esses 2 mundos? Aí vem aí. A relação entre o mundo material e espiritual tem sido registrada em todas as épocas da humanidade. Desde sempre, desde as pitonisas lá, naquele tempo, né? Através do desdobramento, quando durante o sono o espírito, né, em liberdade, a gente vai ter contato com outros irmãos encarnados e desencarnados. Através das faculdades mediúnicas, né? Psicofonia, psicografia, vidência, clareaudiência, clarividência. A gente tem tido consciência e conhecimento desse outro mundo. A gente não acredita se a gente não quiser. A gente não está, né, ignorantes. Mas a gente precisa ter consciência, se engana quem pensa que se tornando indiferente ao mundo material, galgará uma evolução espiritual. Não vou viver o mundo material não, porque senão eu não vou evoluir espiritualmente.
Não, meu bem, você tem que viver a matéria. Você está aqui na matéria. Experimenta. Agora experimenta com cuidado. Com parcimônia. Porque é isso que vai fazer te evoluir, fazer evoluir. Diga a Gabriel. Isso, com responsabilidade. Não estaríamos aqui. Olha, não só nós precisamos desse corpo, dessa matéria, como os próprios espíritos nas mediúnicas, eles vêm dizer que precisam de nós para que os irmãos que estão do outro lado possam evoluir, possam melhorar. Eles precisam de nossa energia. Aham. Cuidar. É verdade que não devemos nos apegar ou ter paixões por este mundo, pelo mundo material, né? Pois ele é transitório. Mas é verdade também que ele é escola de aprendizagem, para aprimoramento, treinamento de viver e conviver. Ao chegar ao plano espiritual, o espírito recém-desencarnado descobrirá que pertence a uma faixa, aquilo que a gente já colocou, a um degrau, a escala espiritual, onde mentes semelhantes se atraem, formando coletividades, formando cidades, colônias, que eu mostrei ali. Foram pessoas afins que montaram essas cidades. E tarefa de casa... Não vai dar tempo vocês... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não? Eu consegui passar a lição direitinho? Pergunte. Ui, ia falar. Isso. As cordas. Está aqui. Das cordas e das supercordas, que já tem as supercordas, né? Está aqui, nesse livro. Falando, tudo vibra, tudo, tudo. Então, como vocês não têm pergunta, eu tenho. A primeira é: o mundo material e espiritual são duas realidades que se complementam? Quero ouvir a resposta. Podemos dizer que o mundo material é uma cópia não muito bem feita do mundo espiritual? Podemos ou não? Sendo assim, podemos afirmar que dos 35 bilhões de habitantes, né, do planeta, só 1/5 da população do planeta Terra são espíritos encarnados? 1/5. Em parte? Isso. Sim, sim. É muito bom, muito bom. Então, gente, para concluir, diante das poucas informações, poderemos afirmar que existem milhares de colônias espirituais em torno da Terra, cada uma reunindo espíritos afins de acordo com a raça, com a religião, com a cultura, com a língua, o progresso moral e o progresso intelectual. Ok? Gratidão. E que a gente possa continuar aí nessa jornada evolutiva. Tá bom? E quem vem fazer, Gabriel, você vem fazer a prece aqui final? Vem, Everino. Bom, vem de novo? Bom, vem de novo. Abri e fechou. Né? Pegue, Ivon, o outro microfone. Cadê o outro? Tá aí? Peguei. Sonhos, planos, desejos, metas. Vai lá, bom. Quando nos reunimos numa casa, numa noite, tão abençoada como essa, que ouvimos
tantos ensinamentos, né? Que sabemos que por trás dela tem um mentor lhe auxiliando para que ela possa nos passar esses ensinamentos. Sabemos que ela se debruçou também sobre os estudos para nos passar esses ensinamentos, né? Agradecemos sempre ao Mestre Jesus e agradecemos também porque vamos ser cobrados por esses aprendizados que estamos tendo, que aquele que muito recebe, muito também será cobrado. Então agradecemos sempre, Senhor. E pensamos assim, que poderia materialmente presente, essa casa está cheia, né, de pessoas para ter ideia, para aprender esses ensinamentos. Porque quando deixarmos esse plano, o que nós vamos levar são o aprendizado, né? Então vamos pedir aos bons espíritos, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, que tenha um pouco de paciência conosco, diante das nossas imperfeições. Que Jesus esteja sempre presente no nosso dia a dia, ajudando os nossos irmãos que partem desse plano em condições difíceis, mas sabemos que tudo isso é transitório. Todas as dores são transitórias, as alegrias também são transitórias, e tudo é aprendizado. Mestre Jesus, ao encerrarmos nossa doutrinária dessa noite, agradecemos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, na luz do céu infinito, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escassez, és todo poder e bondade, o altar da caridade, onde reina a vossa paz. Deixai-nos, Senhor, beber nessa fonte fecunda e infinita de sabedoria, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se apaziguarão, e uma palavra, Senhor, se erguerá para glorificar o vosso santo nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja, Senhor.